Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Programa Florescer Violeta. Eu sou Sidney Rosa, terapeuta, trabalho com psicanálise, sou psicanalista de formação nessa área terapêutica, né? Trabalho também com a hipnose, trabalho com as constelações sistêmicas familiares, empresariais. Na área energética, eu trabalho com o reiki tradicional japonês, o reiki xamânico. Trabalho também com a energização xamânica, trabalho com a cromoterapia, né? Então eu fico à sua disposição, para você que está ouvindo aí o programa pela primeira vez. Eu atendo em frente ao metrô Tucuruvi, zona norte de São Paulo, bem em frente, né? Na linha azul, terminal Tucuruvi. Você saindo do terminal, em 3 minutinhos você está no meu espaço. É muito facinho chegar, muito simples de chegar. Daqui a pouco eu já te passo aqui o meu contato, meu celular, para você ligar, marcar uma consulta, tirar alguma dúvida, me mandar uma mensagem, gravar um áudio. Fique à vontade para entrar em contato comigo. Você pode entrar em contato comigo também pelo meu Facebook, Sidney Rosa, Florescer Violeta, pelo Instagram, Terapeuta Sidney Rosa, e pelo meu canal no YouTube. Esse programa aqui está sendo gravado, todos os outros que eu já fiz aqui na Vibe Mundial também estão no meu canal lá no YouTube. É só você acessar e você poderá assistir esse e todos os outros que eu já gravei. Tá bom? Tem sempre lá o tema, né? Você pode entrar e o que mais te chamar a atenção você assiste ou ouve, né? Eu fico à sua disposição para você entrar em contato comigo, tá bom? O programa é sempre nesse horário da madrugada, né? Às 2 da manhã, do sábado para o domingo, né? Na madrugada do domingo. E para você que já está acostumado a ouvir, sabe que eu falo sempre de várias terapias, né? De várias possibilidades que nós temos, né? Nós temos aí terapias, uma infinidade, né, de terapias, de terapeutas, e eu sempre falo disso, eu gosto bastante de frisar isso. Quem me ouve sabe, e se você estiver ouvindo pela primeira vez, tem uma razão para você estar ouvindo aí pela primeira vez. Não tem uma terapia melhor do que a outra, não existe. Existe aquilo que serve para você no momento de vida que você está. Eu acho importantíssimo salientar, frisar isso, né? Porque muitas vezes você pode me procurar acreditando, porque alguém te indicou e acreditando que a minha técnica vai resolver o seu problema. E às vezes resolve mesmo, né? Não é a técnica, é você quem resolve o seu problema, é você que se cura, né? Mas é claro, o terapeuta dá o norte, o terapeuta mostra um caminho possível, né? Um caminho que você talvez não esteja conseguindo enxergar. E aí você vem para uma terapia e talvez essa terapia não seja exatamente a terapia para esse momento de vida que você está. E aí essa terapia, ela sempre vai trazer algo positivo, sempre. Isso você não tenha dúvida, que de alguma maneira algo positivo qualquer terapia vai te trazer. Mas talvez você não sinta com a mesma intensidade que você gostaria de sentir, né? Então eu sempre falo que a gente traz aí uma bagagem emocional de 200 quilos, né? Então a gente está carregando aí 200 quilos de bagagem emocional. Aí você passa por uma terapia e ela tira 20 quilos, 30 quilos, 50 quilos dessa bagagem emocional. Mas você ainda fica com 150, né? Se ela tirar 50 quilos, você ainda fica carregando 150. Então continua pesado,
né, ainda vai sentir um peso, mas já tirou uma parte disso. E à medida que você se permite se terapeutizar-se semanalmente, a cada 15 dias, pelo menos uma vez por mês, fazer algo terapêutico, se permitir mesmo a um processo terapêutico, você vai eliminando, até que o momento você começa de fato a se sentir bem mais leve. Então, eu gosto sempre de frisar isso, né? Que é um processo. Nós temos um momento evolutivo, estamos num momento de evolução do nosso ser. E muitas vezes estamos muito perto de conseguirmos liberar essa barreira emocional que fica pesando, que fica nos cercando, que fica nos impedindo, né? Muitas vezes falta só um pouquinho para a gente avançar, para a gente ultrapassar essa barreira. Então é importante que você não desista, né? Não desista, porque não vai ser o melhor caminho, não vai ser, nunca será desistir. Né? Por mais que você já esteja há algum tempo, por mais que você esteja tentando, né, há algum tempo, buscando terapias, buscando tratamentos, nessa linha, né, nessa linha holística, e você ainda não encontrou, tenha paciência com você, tenha paciência com as terapias, porque é um trabalho e muitas vezes é dessa maneira mesmo. A gente vai vivendo, vai vivenciando, vai eliminando crostras, vai eliminando barreiras, até chegar no momento em que a gente consegue ultrapassar. Né? E às vezes é demorado, para algumas pessoas é muito mais rápido, para algumas pessoas é mais rápido, e para algumas pessoas não é tão rápido. Depende do teu entendimento, depende da tua entrega, depende de quanto você vai sustentar aquilo que na terapia você descobrir. Aquilo que a terapia te mostrar, como é que você vai lidar com isso? Né? No meu processo, no meu principal processo de atuação, que é a psicanálise, a base do meu trabalho é a psicanálise. Eu entro com constelações, eu entro com o reiki, eu entro com a hipnose, mas a base é a psicanálise. E claro, se você quiser fazer uma sessão de hipnose, eu faço. Eu te explico como eu faço isso, né? Se você quiser uma sessão de constelação, eu faço uma sessão de constelação com você. Né? E muitas vezes uma sessão de constelação te abre o campo, te abre a visão, te resolve a questão. Não é raro que em uma sessão de constelação você resolva uma questão, que você consiga ter total entendimento de qual era, né, a tua questão. E às vezes pode demorar. E às vezes você pode fazer uma sessão de constelação e não perceber com tanta evidência, com tanta clareza. Talvez você veja algo e que você não sustente, e que você não consiga lidar com aquilo. Né? As constelações funcionam dessa maneira. Eu já vou falar mais de constelação, mas só para concluir a hipnose. Falei das duas aqui ao mesmo tempo. Então, no meu entendimento como psicanalista, todas as questões, todas as nossas fobias, vamos falar de uma fobia que numa sessão de hipnose, muitas vezes, de 15 minutos, né? Uma fobia, ou mesmo uma compulsão que você tenha por algum alimento, por doces, por exemplo,
Não é raro, é até muito simples. Numa sessão de 15 minutos de hipnose, você se libertar disso. Absolutamente. Absolutamente. É plenamente possível. Claro que vai depender da tua entrega, vai depender de quanto você vai se permitir ao relaxamento hipnótico, mas é plenamente possível. Mas eu, como psicanalista, não trabalho, num primeiro momento, direto com essa tua compulsão, com essa tua fobia. Porque isso tem um caminho emocional. Você chegou nessa compulsão, você chegou nessa fobia por um caminho emocional. No entendimento da psicanálise, normalmente lá na fase infantil, pode ser na fase adulta, mas é normalmente algo que você vem carregando lá da fase infantil, que vai até os 10 anos, né? Desde que a gente está na barriga da nossa mãe até 10 anos. Essa é a construção maior do nosso inconsciente. 80% do nosso inconsciente se concentra até os 10 anos de idade. Olha só, 80%. Então, para você ter desenvolvido uma fobia ou uma compulsão, de novo, pode ser na fase adulta, mas normalmente é da fase primária, da fase infantil, tá? Então você constrói essa compulsão emocionalmente, psiquicamente. Você constrói essa fobia, seja da barata, seja da lagartixa, seja do rato, seja do cavalo, do cachorro. Você construiu. Então, no meu olhar, nós não podemos simplesmente, numa sessão de 10 minutos, tirar isso. Porque a gente bloqueia esse caminho, que é importantíssimo entendê-lo. No conceito psicanalítico, na minha visão de psicanalista, é importantíssimo percorrer parte desse caminho, pelo menos entendê-lo, pelo menos para que você tenha a exata noção do porquê que chegou aonde você chegou. E aí sim, essa análise desse momento, ela não precisa ser algo de muito tempo. Muitas vezes com 1, 2 sessões você já consegue entender o caminho que foi percorrido. Às vezes precisa de um pouco mais. Mas assim que você entende esse caminho, assim que você percebe, né, esse caminho, então sim, aí eu entro com a hipnose, porque a hipnose vai agilizar muito o processo. Né? A hipnose é absolutamente segura, é uma técnica fantástica que ajuda muito todo o processo, né? Agiliza, acelera o processo, mas precisa ser, no meu entendimento, de uma maneira saudável, porque senão ela pode te trazer alguma outra questão. Né? Então essa é a hipnose, né? Técnica fantástica, poderosíssima e muito rápida, mas com o entendimento, com o devido entendimento. Né? Nas constelações, as pessoas muitas vezes elas perguntam, né? Ah, mas eu resolvo o meu problema com uma sessão? Nunca vou dizer para você que sim, você vai resolver. Nem posso, jamais poderia te vender isso, te vender dessa maneira, jamais. Né? Por quê? Porque é um entendimento. Você vai conseguir enxergar de onde você pode estar trazendo. Normalmente é uma relação com a nossa ancestralidade, as nossas questões. E as constelações, elas vão buscar aonde, de que maneira, em que momento, muitas vezes, aconteceu a questão. Desde onde você está trazendo essa questão. Né? Então imagine, por exemplo, que na família do seu tataravô, né, que você não tem nem ideia de quem seja, que moravam lá na Europa, lá na Espanha, mas houve lá um evento traumático, um evento trágico, um assassinato, enfim, algo que
traumatizou as pessoas daquela época. Você pode estar repetindo padrões dessa ancestralidade. Você pode simplesmente estar repetindo esses padrões. E na constelação, você poderá ver isso. Né? É certeza que você vai ver? Não, não é certeza. Porque a constelação, você traz um tema, né? Você pode trazer qualquer tema, e é importante que você traga o tema. Você traz o tema que você quer constelar, financeiro, relacionamento, saúde, a casa, o trabalho, uma dúvida que você tenha, né? Então você traz o tema. Nós podemos conversar e vamos conversar antes para a gente entender se esse é o melhor tema, né? Qual a profundidade desse tema, e aí então nós vamos, já com o tema definido, nós vamos para o campo da constelação. E no campo da constelação, ela poderá nos levar, o campo da constelação poderá nos levar para a gente olhar para uma outra coisa. Que, claro, vai ter uma relação com o teu tema, muitas vezes não. Mas vai ter com você, vai ter com a sua família, com a alma da sua família. Porque é isso que as constelações fazem. Elas vão olhar a alma, né? A nossa família, nós somos divididos entre pais, filhos, irmãos, tios, avós, bisavós, tataravós. Mas essa família, ela tem uma única alma. Uma única alma, a alma da família. E as constelações vão buscar essas informações. É muito bacana, é muito significativo. Nas constelações a gente acessa muitas coisas que jamais a gente imaginaria que havia, que pudesse haver na nossa família ou com a gente mesmo. Né? Algo que está esquecido, completamente esquecido, no nosso inconsciente, em algum lugar aí das nossas lembranças, do nosso passado, e que quando você vai para a constelação, se for importante, vai aparecer, ela vai trazer essa informação. Seja numa constelação com os bonecos, uma constelação individual, seja numa constelação com pessoas, em grupo. Né? Uma outra questão também, que nas constelações, para quem já participou, principalmente das constelações em grupo, as pessoas que são os representantes das pessoas da família, elas se manifestam, elas têm sentimentos, elas têm sensações que estão relacionadas com aquelas pessoas. Né? Então, para quem tem, já conhece, já ouviu falar, já viu de alguma maneira as incorporações lá no Espiritismo, vai pensar que isso está relacionado com algo espiritual, algo do espiritismo, e não tem nada a ver, não tem a ver. Né? Existe um biólogo inglês, Rupert Sheldrake, que trouxe a informação dos campos morfogenéticos. Né? E é através desse movimento morfogenético, morfológico, morfogenético, que essas informações são trazidas. Né? Esse biólogo, ele fez um trabalho onde ele, por exemplo, né, só para a gente entender um pouquinho como funciona esse campo, né, esse campo desse DNA da alma, vamos chamar assim, ele fez um trabalho onde, com animais de estimação, por exemplo, animais de estimação, os animais sentem exatamente, eles estão lá em casa, estão sozinhos ou não, enfim, e eles sabem exatamente o momento em que a gente sai do trabalho para ir para casa. Eles percebem, né? Esses estudos que ele fez, ele comprovou, ele mostrou comprovadamente essa percepção dos animais. Né? Então, como que pode? Né? E olha, interessante, eu posso estar num outro país. O meu animal vai perceber o momento em que eu preparo para terminar o meu dia nesse local, como se eu estivesse indo para casa.
que se eu estivesse aqui, na região onde eu moro, eu terminaria o meu trabalho e iria para casa. E o animal saberia, sentiria isso. Né? Então, é um estudo muito profundo, muito legal, muito bacana, que vale a pena qualquer pessoa se informar, independente de fazer as constelações ou não, mas é uma informação muito bacana, muito profunda. E as constelações são movimentadas por esse campo. Não dá para dizer que não é espiritual se a gente entender que nós estamos acessando algo que a gente não vê, que a gente não toca. Não dá para dizer que não é espiritual, até porque existem as constelações espirituais, mas não é do espiritismo. Não é a questão espírita, do espiritismo propriamente dita. Então, para você que tem algum receio, para você que não gosta, para você que não aceita, fique tranquilo, fique tranquila, porque não tem nenhuma movimentação espírita. Não tem. É um campo que atua dessa maneira que eu expliquei. Com base num trabalho científico desse biólogo, desse cientista inglês. Né? Então é assim que funcionam as constelações. E lá, nas constelações, a gente vai poder sentir de que maneira nós estamos atuando, vivendo, percebendo o nosso dia a dia. Então eu vou dar aqui um exemplo apenas, né? São tantos, é um campo tão grande, tão amplo, que quando a gente começa a trabalhar a gente vai percebendo. Mas, por exemplo, se nós não estivermos com a nossa mãe, não importa se ela é viva ou se ela não é viva, né? Se nós não estivermos com a nossa mãe e nosso pai, a nossa vida vem 50% de cada um. 50% do meu pai, 50% da minha mãe. A minha força vem desses dois. Se não fossem eles se unirem um dia, eu não teria a minha vida. Você que está me ouvindo não teria a sua vida. Então o sentimento de gratidão pela vida, o sentimento de gratidão pelo pai e pela mãe é absolutamente importante, fundamental. Aliás, dificilmente você vai conseguir fazer a sua vida caminhar com prosperidade, com saúde, se você não tiver essa gratidão. É fundamental essa gratidão. E pode ter certeza que muitas vezes a sua vida não está andando emocionalmente, nos relacionamentos, financeira, profissional, saúde, porque você não está conseguindo ser grato à vida. Você não está conseguindo ser grata aos seus pais, ao seu pai, à sua mãe. Eu comecei falando da mãe porque nós temos uma relação infinitamente maior com a nossa mãe, porque a gente morou dentro dela 9 meses. Né? Então não tem como essa relação não ser muito mais próxima. Mas tanto a mãe quanto o pai, nós temos que reverenciá-los. Eles são maiores do que nós, perante nós, diante de nós. Eles são maiores. Eles vieram primeiro. E nós temos que nos curvarmos, reverenciarmos a eles. Entenda mais sobre isso, me procura, manda uma mensagem pelo meu celular, pelo meu Face, aqui pelo canal do YouTube. É importantíssimo você conseguir entender um pouco mais sobre isso para que você faça a sua vida fluir, para que a sua vida definitivamente flua. Né? É importante. Então anote aí. Lembrando, Tucuruvi, Zona Norte de São Paulo, DDD 11, né, para você que está fora de São Paulo, DDD é 11. O telefone é 98670-6310. 98670-6310. 11 98670-6310. Me manda uma mensagem, grava um áudio, faz a sua pergunta, tira a sua dúvida. Eu fico totalmente à sua disposição para você me perguntar. Pelo celular, pelo Face,
pelo YouTube, pelo Instagram. Eu espero você num desses canais ou então aqui, domingo que vem, às 2 da manhã. Até mais!